Pessoal, a gente vai falar agora sobre semelhança. Duas figuras, por exemplo, compara uma moeda com a lua. Elas são semelhantes, né? Então você tem uma moeda aqui, certo? E tem uma lua aqui. Mas elas são semelhantes, porque elas são circular, né? Mas o que ela tem em comum aqui? A forma como elas são feitas, certo? Vamos ver aqui polígonos semelhantes. O que são polígonos? São figuras, certo? Dois polígonos são semelhantes quando os lados correspondentes são semelhantes. Vou dizer os lados. São proporcional e os ângulos correspondentes são congruentes. Quer dizer, essa palavra aqui, congruentes, são iguais. Por exemplo, essa figura bem aqui, eu tenho um lado aqui, esse lado é correspondente a esse. Esse lado é correspondente a esse aqui é correspondente a esse aqui é correspondente a esse bem aqui é correspondente a esse. Quando isso acontecer, as figuras são semelhantes. Os lados aqui, o lado A, B, D, correspondente ao outro lado. Esse lado aqui, ó, BC, correspondente o BC, linha, né? E esse aqui, CD, correspondente ao linha, C linha e D linha. E o DA é correspondente a esse lado aqui, ó. A linha D linha, ou vice-versa, né? Então, como ele diz aqui no conceito, ele vai gerar segmentos proporcionais quando os ângulos são correspondentes. Os lados serão proporcionais. Quer dizer, o lado AC, essa maior, posso começar pela menor, depois começar pela maior. Então, eles são correspondentes. Gera aqui esse segmento, ó, todos os lados. Esse primeiro é o lado, esse aqui, esse de baixo é o lado desse. Esse aqui, ó, é esse lado aqui, correspondente. Esse lado aqui, ó, B, C linha, D linha, é correspondente a esse aqui, ó, C, B, CD. E esse lado aqui, ó, DA, esse aqui é correspondente ao D linha, A linha correspondente ao DA. O que que isso implica dizer? Um exemplo aqui, nós podemos ter essa figura aqui. Observe que bem aqui é um ângulo reto, aqui não é ângulo reto, então aqui não são semelhantes. Mas se tiver dois ou três, esse lado aqui, ó, esse ângulo é correspondente a esse. Esse aqui é correspondente a esse aqui, ó. Esses três estão sendo correspondentes. Aí você pode fazer proporcionalidade. Por exemplo, começando aqui, ó. A linha, eu comecei por esse, né? Essa figura aqui é semelhante. Quer dizer, esse aqui é maior, menor, esse aqui é maior. Então eu posso pegar a linha, o AB, esse AB aqui, e dividir por esse aqui, ó, que são segmentos proporcionais. Eu vou pegar esse aqui, que é o 2, dividir por 4, que vai dar 1 meio. Eu posso pegar o BC, o BC que é esse aqui, ó, linha, e esse aqui, ó, BC. Peguei esse aqui, dividi por esse aqui, que é maior valor. Que aí ficou 2,3 sobre 2,6, que dá 1 meio. E o CD, vem aqui, ó. O CD é esse, que é 1, e o C' e D', que é 2, que dá 1 meio. Aí eu posso pegar também o DA, que é esse lado aqui, ó, que é 1,5, e por o D' e D', que é igual a 3. Então vai dar 1 meio. Então é simples, isso aí é muito simples. Então, pessoal, aqui nós temos semelhança de aplicada a triângulo. Você está na página 118. Então você tem dois triângulos aqui. Como é que você sabe que esses triângulos são semelhantes? Tem um maior, tem outro menor. Você tem que ter uma regra. Tem que olhar se os ângulos são semelhantes, ó. Se os ângulos forem semelhantes, esse triângulo é um triângulo. Aí tem que olhar outra questão do lado, se tiver pelo menos um lado.
Aqui não tem nenhum lado aqui, ó. Se os três forem semelhantes, no caso, ó, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 30 e 30. Se esses três forem semelhantes, esse triângulo ele é semelhante, certo? Mas aí se os três não forem semelhantes, aí vai ter que usar os casos. Aí tem uns casos que às vezes tem dois lados. Às vezes se você vai olhar esse lado aqui com esse, os lados correspondentes tem que ter o mesmo valor, certo? E ter um ângulo com o mesmo valor. Aí para ser semelhante. Isso tem uns casos para isso. Então tem uns casos onde tem dois ângulos semelhantes, certo? Isso aí está na página 122 falando sobre isso aí. São dois ângulos correspondentes, respectivamente congruentes. Ângulos semelhantes. Por exemplo, se tiver dois ângulos correspondentes, quer dizer, dois ângulos iguais, congruentes, né? Então eles são semelhantes. Outro caso também, se tiver dois lados, um lado aqui e um ângulo, esses dois lados semelhantes, do mesmo valor, mesmo tamanho, o ângulo mesmo tamanho, então eles são congruentes. Outro caso que pode aparecer é que os três lados do triângulo são iguais, são semelhantes, melhor dizendo. Se isso acontecer, eles são semelhantes, os triângulos, né? Então são apenas três casos que tem para poder você identificar que um triângulo são semelhantes. Nesse caso aí, os ângulos são todos iguais. Se os ângulos eles são todos iguais, são semelhantes. Então se não for, aí tu vai ter que fazer o quê? Vai ter que olhar se os lados, se tem dois ângulos semelhantes. Aí para os dois ser semelhantes. Quer dizer, não são iguais, mas são semelhantes. Aí, nesse caso, os lados são congruentes, né? Os ângulos são congruentes, quer dizer, são iguais. Congruente significa iguais. Se tiver dois lados iguais, congruentes, né? Dois lados iguais. Um aqui, em qualquer lugar, ó, esse for igual a esse aqui, e tiver um ângulo aqui, eles já são o quê? Congruentes. Dois lados, um lado, o ângulo, quer dizer, um lado, aqui ó, um lado, um ângulo, aqui também um lado e um ângulo, outro lado, forem congruentes, eles são semelhantes. A palavra congruente significa iguais. Ou o último caso é se os três tiver três lados congruentes. Esses são semelhantes, né? São semelhantes os triângulos. Se os lados, ou melhor dizendo, são proporcionais, né? Em lugar de congruente, se tiver três lados proporcionais, quer dizer, os três lados são proporção, né? Ele faz uma divisão, como nesse caso bem aí, ó, certo? Então os lados aqui são proporcionais. Por exemplo, se aqui tem três ângulos, 60, 60, 30, 30, 90, 90. Nesse caso vai girar os lados proporcionais. Viu? Então aí, o que vai acontecer? Eu posso dizer que esse lado bem aqui, ó, esse lado AB, proporcional ao DE. O AC, esse lado aqui, ó, AD, melhor, AC é proporcional a esse aqui, ó, ao DF. E o DC, que é esse lado aqui, é proporcional a isso. Aí você pode fazer uma divisão. Por exemplo, qual é o valor que tem aqui no AD? É 6. AB. No DE, 5. Então aqui, ó, veja a proporção, certo? Aí o AC, que é esse lado bem aqui, ó, AC, é correspondente a isso aqui. Então esse aqui é 3 e o outro o DE é 2,5. Então, para resolver essa questão aqui, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que pegar
1 sobre, pego 3, aí eu pego 2, transformo, o 2,5 transformo em uma fração, que é o 25 sobre 10, aí eu pego esse 3 e multiplico pelo inverso dessa daqui, ó, fica 10 sobre 25, aí 10 vezes 3 dá 30 sobre 25, simplifico por 5, 30 dividido por 5 dá 6, 25 por 5 dá 5, fica semelhante a isso, ó, dá uma razão entre eles. E esse aqui, esse bem aqui para fazer, então eu tenho que pegar o valor do DC, ó, o DC aqui, ó, DC é 3 raiz de 3, bem aqui. E o EF, ou EF, é raiz de 5, é 5 raiz de 3 sobre 2, botei aqui. Aí como é que eu faço para resolver isso aqui? Eu pego, vou repetir a primeira, que é 3, raiz de 3, 3 raiz de 3, vezes 2, esse aqui vai inverter, né? Sobre 5 raiz de 3. Aí eu cancelo aqui, ó, que é a divisão. Eu multiplico. 3 vezes 2 dá 6. E aqui sobrou 5. Então, deu o mesmo valor, é uma razão, né? Então, aí aqui você vai ver aqui um exemplo. Esse lado, se eu tenho dois lados,